Paz do Senhor para todos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui acerca de ensinamentos e recomendações de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, ou as cartas do Apocalipse. E Jesus usa seu servo, o apóstolo João, como carteiro, aquele que ia levar e entregar estas mensagens proféticas para os anjos das igrejas, os pastores, os líderes, dirigentes das igrejas. E aqui eu quero falar sobre a carta a Tiatira, no capítulo 2, versículo 18 ao 29, mas vou apenas ler os primeiros 2 versículos que trata desta cidade Tiatira, que era comercial, enfim. Se você não for inscrito aqui no meu canal, te faço um convite, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para não perder novos conteúdos e, se possível, compartilha com seus amigos para que eles possam ver este vídeo, assistir e entender melhor o que Jesus recomenda e quer para as nossas vidas. A Bíblia diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, conheço o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apenas os versículos 18, 19 e 20. Tiatira ficava uma das cidades, ficava próximo a mais próxima a Éfeso, também uma das mais poderosas da época. Porém, Tiatira era uma cidade que iam muitos viajantes, principalmente aqueles que trabalhavam com comércio. Tinha sindicatos de púrpura, de tecidos, né? E eles trabalhavam muito neste ramo. Tanto que uma mulher aceita a fé em Atos dos Apóstolos 16, através da pregação do apóstolo Paulo. E ela era de Tiatira, desta região, e trabalhava com púrpura, né? Enfim, primeiro vem falando, tratando de Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que vê tudo o íntimo, o que está dentro, o que está fora, mas principalmente ele observa o íntimo, as intenções do coração. Ele conhece as obras, os trabalhos de todos os cristãos, a fé, os ensinamentos, o amor fraternal, tudo em dia. Porém, eles toleravam a doutrina de Jezabel. Eram uns ensinamentos que induziam os cristãos ao erro, a praticar a imoralidade. Para eles, aquela conduta era normal. E nós não devemos tolerar tudo que vemos, tudo que o olho humano vê, tudo aquilo que as pessoas praticam, fazem.
nós não precisamos fazer também. Por exemplo, eu posso criar uma lei, introduzir nela como base de que as pessoas que entrarem na minha igreja e aceitarem a minha doutrina, ela é a única e verdadeira. Posso fazer isso? Posso. Tem muitos que fazem, muitos que batem no peito, se intitularizam o segundo Deus, ou o quarto Deus, né? Porque cremos na trilogia, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. E muitos batem no peito e dizem, aqui é o caminho. Não, o caminho é Jesus. Você não é caminho de ninguém. Você apenas pode mostrar o caminho, apresentar o caminho. Mas dizer que é a doutrina que fulano estabeleceu é única, a igreja de fulano que é a única verdadeira. Devemos tolerar isso? Sim. Mas devemos praticar aquilo que eles praticam? Não. É opcional, queridos. Você não é obrigado a fazer parte de uma fé de alguém. Se você chega em outro país, por exemplo, se chegar na Turquia, só tem as ruínas de Tiatira. Para eles era uma cidade, na época já era uma cidade moderna, iam viajantes, pessoas para passear, mas devemos ter cuidado com esses passeios. Lembra o que aconteceu com o rei Davi? Ele foi passear no palácio, no fim da tarde, muitos estavam na guerra e ele resolveu passear. Se você resolve passear, você sai sem um objetivo, né? Você sai sem instrução nenhuma. Você sai apenas pelo seu bel prazer. Vou passear, vou ver isso e aquilo, vou caminhar. Enfim, ele vê uma mulher tomando banho. E ali ele cai na prática da imoralidade. Aquela mulher era casada. E ele pratica o pecado do adultério. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ele vai matar. Pratica o assassinato, mata o esposo da mulher. Tem que pagar pelos seus erros, não é verdade? E ali Davi paga pelos seus pecados. Com Tiatira não é diferente. Para eles era normal a prática da imoralidade. Muitos cristãos eram induzidos ao erro. E Jesus, por conhecer eles mais do que os outros, né? Jesus queria que eles vencessem as batalhas diárias para herdar as bênçãos prometidas nos céus. E todos, dentre todos que viviam naquela cidade, poucos herdaram a salvação, a vida eterna. Tolerância existe para você observar, para você respeitar, mas tolerar ao ponto de fazer aquilo que o outro faz, sabendo que aquilo é um erro cabal, é fatal para você, foge de toda aparência do mal. Vive de acordo com os princípios bíblicos, é bem melhor. Observa o plano que Deus tem estabelecido para o ser humano. O ser que Ele criou como prioridade para fazer as boas obras, praticar coisas boas e ser referência para alguém. Devemos apontar o erro de alguém
para criticar, para isolar, para desprezar, para escarnecer, para difamar. Cuidado. A difamação é um erro e é um crime. A calúnia também. Mas o que devo fazer então, pastor? Observa do lado bíblico. Jesus observou com os olhos de ternura, de compaixão, de amor. Conheço as tuas obras. Mas Jesus sabia que aquilo que eles estavam fazendo era errado. A gente aponta o caminho bom. Quando fala que Deus é juiz, que Jesus é advogado, é porque há um julgamento. E ele observa que ele absorve, ele limpa, ele arranca, ele extrai o pecado da humanidade. É o único que pode fazer isso. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala, a Bíblia diz em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é os princípios bíblicos. Não é o que o homem descreve, não é o que o homem cria. Uma heresia, extrair um texto da Bíblia e criar uma doutrina para alguém seguir. Que verdade! Conhecer que verdade, se a verdade é Jesus. A verdade não é o homem, não é aquele que diz, não é aquele que está falando. A verdade é Jesus. Foi ele que disse, foi ele que falou. Não é ideologias humanas, filosofias vãs, não é partidos políticos. Não, no tempo de Jesus existia os essênios, os fariseus, que além de cumprir com aquilo que Roma estabelecia, que era o poder maior, era o que predominava, eles praticavam tudo o que Roma praticava. Os sacerdotes erravam porque falava de amor, mas não cumpria. E muitos têm caído neste erro e induz outros para o mesmo erro, porque um abismo chama outro abismo. Eu não posso levar, por exemplo, pessoas para um lugar que eles praticam como... Eu estou falando do contexto de Tiatira, que eles levavam as pessoas para a imoralidade, para a prática sexual, até mesmo crianças, as pessoas levam, né? Isto é certo? Não, isto é errado. É errado, sabe? Enfim, aí eu recomendo você ler o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai aprender bem mais. Ah, mas sobre as políticas do nosso dia, bom, tem a Constituição Federal. Eu quero apontar aqui um caminho bom e perfeito dentro das Sagradas Escrituras. E qual é esta verdade que liberta? Se libertar de quê? Jesus liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. A vida que ele quer é que você viva perfeitamente bem, plenamente bem, para que um dia você possa estar são, sadio, espiritualmente falando, para herdar as bênçãos dos céus. Se vencer, há uma condição, é um leão por dia, é uma batalha por dia, mas nós somos mais do que vencedores, porque temos Cristo Jesus para nos dar vitória. Amém? Fica com esta palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder novos conteúdos, deixe seu like,
e compartilha com seus amigos, se possível. Fiquem com Deus e até a próxima.